Olá, pessoal que acompanha o Sistema Sagres de Comunicação. Chegamos com mais uma edição do consagrado podcast Debates Esportivos. E que legal! Estamos em vídeo também agora aqui na Sagres TV. E ao meu lado, o companheiro Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie? Tudo bem, grande Pasqueto. Um abraço para você, um abraço para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta, para quem nos acompanha aqui. Mais uma edição do podcast com mais um tema super legal. Exatamente. E hoje o tema será a quarta edição da Taça das Favelas, que é um campeonato que une a juventude, meninos, meninas, pais, toda a comunidade. Tivemos recentemente o encerramento da quarta edição, como eu disse, com o Orlando de Moraes, bicampeão no masculino, e o Gentil Meireles, bicampeão no feminino. Foi uma grande festa que terminou com o estádio Antônio Ascioli do Atlético completamente lotado. E para falar da Taça das Favelas aqui com a gente, é com muito prazer que recebemos mais uma vez. Já virou cliente, né, Charles? Já virou funcionário. Cadê a carteira de trabalho? Exatamente. E sempre é um papo muito bom, porque o Breno Cardoso, ele é muito claro nas coisas que ele fala. O próprio Breno está aqui conosco, que é o presidente da CUFA, Central Única das Favelas, aqui em Goiás, que promove essa competição. Breno, bom recebê-lo aqui mais uma vez na Sagres. O prazer é meu, Pasqueto. Obrigado pelo convite, por a gente estar aqui falando novamente de um projeto que é importante, que tem muitas causas além do futebol nele, que é a Taça das Favelas. Cumprimentar também o Charles Pereira, parabenizar o Sistema Sagres de Comunicação. Agora você está dizendo que os debates vão estar também na tela, né? Sim. E é isso, parabéns, estamos aí e estamos aqui à disposição de vocês. A Taça das Favelas, ela começou na primeira edição. Eu vou te provocar a utilizar a memória. Uhum. Ela começou com quantos times e agora nesta quarta edição teve quantos times? A primeira edição da Taça foi em 2019. A gente acabou surgindo a oportunidade de transformar um projeto que a gente tinha, que seria a Copa da Periferia, através de uma interlocução com a CUFA naquele momento, que tomou conhecimento que a gente ia fazer esse projeto aqui, transformou em Taça das Favelas, e aí acabamos fazendo a primeira edição da Taça das Favelas em 2019. E como foi organizado, era a primeira edição e muito rápido, né, esse contato nosso foi 20 dias antes da competição, tivemos 12 equipes participando e não tinha o feminino, só o masculino. 12 equipes participando da primeira edição em 2019. E realmente, fez muito barulho no estado, aquela primeira edição, mesmo com poucas equipes, principalmente que uma das coisas bacanas é que, além de ser uma coisa nova, né, porque ninguém tinha ouvido falar em Taça das Favelas aqui em Goiás, sim, escutava no Rio de Janeiro e tal, né, mas aqui em Goiás era uma grande novidade chegando, né, porque a competição já tinha, assim, um know-how de escutar-se falar dela em outros estados, né? De que ela realmente era muito grande e tal. E o próprio poder público, ou até alguns políticos, resistia à ideia de fazer uma competição em Goiânia com a nomenclatura de Taça das Favelas, por entender que Goiânia, né, não tem, exemplo das grandes metrópoles, né, a comunidade com esse nome, né? É porque culturalmente, né, até por ter uma falta de entendimento do que significa a território de favela, sim, as pessoas aqui em Goiás não chamam desse nome, né? Então, por esse motivo, sim, causou-se um susto, né, em alguns, mas em outros um interesse por saber que a competição já era muito relevante fora daqui, né? E aí a gente começou com 12 equipes, a primeira edição, sim, e foi fantástico, foi realmente um sucesso tão grande, que, para contar aqui, já que a gente está falando de contexto histórico, a gente fez aqui em Goiás fora do cronograma nacional da CUFA, porque a competição em 2019 tinha acontecido em maio. Em São Paulo, a final do Pacaembu deu mais de 40 mil pessoas, foi um sucesso total. E a gente fez em dezembro porque foi uma oportunidade que surgiu naquele momento de transformar um projeto em Taça das Favelas. E aí, para o ano seguinte, a gente teria que adequar o calendário para fazer. Então, a gente teria que fazer em março. A gente terminou a competição em dezembro, aí ia fazer logo em março. Isso quer dizer que em janeiro a gente já abriu inscrições. E aí, para quem fala, por exemplo, né, que resiste o nome, não foi essa a impressão
que a população teve, porque a gente, em 5 dias, inscreveu-se 285 equipes. A gente teve que fechar, porque a gente não ia dar conta de fazer com mais do que isso, começando o projeto ainda. Essa na segunda edição. Na segunda edição. Só que a pandemia veio e impediu que a competição acontecesse, porque ela aconteceria em março. Foi justamente quando começou a pandemia. A pandemia, né? Então, impediu-se, teve 285 inscrições, começamos a fazer aquele processo de reuniões, de organização, congresso técnico e tal, e quando a competição ia começar, a pandemia impediu... Ficou 21 e 22 sem... 20 e 21 não, sem a apenas taça? 20. Apenas 20. Apenas 20. Aí em 21 foi como? Em 21, a gente foi... o clamor era tão grande para voltar a taça que aí começou-se a abrir novamente os jogos sem público, né, nos campeonatos profissionais, sem público e tal, e a gente fez de novo fora do calendário nacional. Apenas 3 estados fizeram 2021, Goiás foi um deles. A gente fez no final do ano de novo, porque lá, quando foi chegando, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Cada hora vinha uma direção das autoridades. E aí liberou-se fazer ali por volta do mês de setembro, liberou-se, e a gente já se organizou rápido de novo e fizemos a competição no final do ano, no mês de novembro, em 2021. Aí quando vem 2022, a gente faz junto com o calendário nacional, né, da taça, mas assim, a gente começou em 2019 com 12 equipes, não fizemos 2020, 2021 a gente fez com 80 equipes, né, 2021 já com 80, mesmo sendo meio que feito assim, rápido, sem público e tal. Em 2022, a gente já chega a 95 equipes, 2022, e quando é agora 2023, precisamos abrir a Série B. Foram 209 comunidades participando. Em todo o estado? Em todo o estado, participando. Poxa. Teve equipe até de Teresina de Goiás, que é mais de 600 quilômetros de Goiânia. Vai precisar de eliminatórias. Não, já teve a Série B, aí teve acesso e descenso. Funciona da seguinte maneira, né? O objetivo é só que tenha apenas acesso, né, na Série B, da Série B para a Série A. O objetivo é que tenha apenas acesso. E aí a Série B do ano seguinte são os novos que se interessam em participar e tal. E aí a competição disputada antes da Série A. Isso, antes da Série A. No mesmo ano, por exemplo, 40 times. Sobem 2, 4? Quando subiram? Não, nesse ano subiram 22 equipes. Sobe-se esse número de equipes, e aí elas vão... Aí começa a chamada Série A. Porque a Série B é o seguinte, a Série A para quem já está garantido e já participa ao longo dos anos, né? E a Série B são os novos que se interessam em participar. E a gente vai entender se eles têm uma capacidade mesmo, porque são equipes de comunidade, organizacional para participar da competição e tal. E aí o resultado de campo vai mostrar também isso, né? E aí eles vão ter o acesso, assim, a gente faz vários grupos, os primeiros colocados de cada grupo têm acesso à próxima fase. E assim, o ápice da Taça das Favelas foi o dia da final do masculino e do feminino, que aconteceu no estádio Antônio Ascioli, cedido pelo Atlético Clube Goianiense. E nós estivemos lá da Sagres. O nosso repórter, ele é um show de bola, hein? Diferente. Ele é diferenciado. O Rodrigo Fumaça, o Fumacinha, acompanhou tudo. Vamos ver. Final de cobertura aqui da Taça das Favelas. Sensacional o evento. A equipe do Orlando de Moraes foi campeã no masculino e no feminino. Gentil Meirelles foi campeão. Filhão, assim, fica emocionado. Cara, é uma coisa fantástica, cara. É uma oportunidade que eu nunca tive, que eu também joguei bola. É uma oportunidade única que ele tá aproveitando. Sim, cara, ele tá jogando pra caramba. O Neguinho tá jogando pra caramba, cara. Ele não errou o passe. O meu Neguinho tá jogando bem, ele tá sentindo a emoção, e ele tá vendo o que é a oportunidade, ele tá curtindo a oportunidade da Taça das Favelas, cara. Isso é maravilhoso. A importância pra gente, cara, é que a única visibilidade que a favela tem, a única visibilidade que eu tive pra poder jogar aqui, poder jogar sendo visto pelo Brasil, pelo Goiás,
foi pela taça, sabe? E eu quero somente agradecer a Deus e aproveitar essa oportunidade mais um pouco, porque é muito magnífico, cara. Estamos aqui com a Eliane e com a Karine, que são mãe e filha. Eu queria saber um pouco dessa história. Conta pra gente. A gente começou a treinar no futsal, no Fernando Canedo, a gente treina há bastante tempo. Nós estávamos tendo um campeonato da LDC. Aí esse ano ela se inscreveu também para participar da Taça da Favela. E o meu já é o 3º ano já consecutivo. E como é que foi essa participação, Karine? Tem um sabor especial de estar com a mãe aqui? Como é que foi? E a prata veio também hoje, né? Sim, foi muita ansiedade, muitos jogos, muito pra frente. Foi muito bom ter essa experiência. Ano que vem espero que eu esteja aqui também de novo pra conseguir agora a vitória também, mas vice também já é uma ótima. A minha inspiração foi minha mãe, né? Como ela é zagueira, eu também sou zagueira, aí a inspiração foi ela. E aí nós tá aí seguindo firme aí. Ela começou e eu também comecei a jogar. Mãe, filha aí. É isso, pô, fico feliz demais. Estamos aqui com o Pavão, o Arthur e o Ítalo, campeões pelo Orlando de Moraes. Estamos aqui sentados no estádio Antônio Scioli, aqui, bem tranquilo, que a galera tá cansada, né? Jogaram muito, estão até com ouro no peito. E aí, gente, conta pra gente. Curtiram o jogo aí? Como é que é a sensação de ser campeão? Pô, a sensação é muito boa, né? Maravilhosa. A gente foi uma equipe que trabalhou muito desde o começo, né? E aí sair com essa vitória pra gente não tem coisa melhor, né? Com certeza. Ele veio do Mato Grosso ano passado, no meio do ano. A gente teve um campeonato em São Luís e de lá o treinador chamou a gente pro Goiânia. Depois do Goiânia, longa história. A gente veio do interior do Mato Grosso, uma cidade que fica a mais ou menos 670 quilômetros daqui, vivendo um sonho, né, com o apoio dos nossos pais. Graças a Deus aí tá tudo dando certo, a gente tá aí na luta. E aí nós não vamos desistir não, né? Nós temos um grande apoio dos nossos pais, nossos familiares, muitos amigos que ajudam nós. E estamos aí, né, morando sozinho e vivendo pelo sonho. É isso aí. É importante, né, viver o sonho e sonhar, né, gente? Eu somente tenho 40 anos dentro do futebol, né? 42, sei lá. Eu comecei a jogar com 18 anos, eu fui atleta, né? Fui a primeira atleta goiana a participar da seleção brasileira de futebol em 1991, né? Eu fui convocada para fazer parte dos treinamentos, então fui a primeira atleta goiana, né? Convocada. E assim, depois que eu comecei a jogar futebol, eu nunca mais parei. Então, tô lá, eu era atleta e depois deixei de ser atleta, eu fui ser preparadora física, depois fui preparar as goleiras, né, da equipe, e aí tá aí, hoje eu sou gestora, né, das equipes aí, e eu mantenho isso, eu quero manter vivo, né, o futebol feminino aqui do estado de Goiás. E me fala um pouco da importância da Taça das Favelas e manter vivo o esporte feminino aqui, o futebol feminino. Nossa senhora, a Taça das Favelas foi um divisor de águas aqui no estado de Goiás em termos do futebol feminino. É uma competição super, hiper organizada, então, e ela dá todas as condições para as atletas vivenciarem tudo aquilo que o esporte profissional de alto custo aí, a Taça das Favelas proporciona para essas meninas, para esses meninos nessa idade. Então, é muito importante dentro do calendário do futebol feminino goiano, a gente já colocar mais a Taça das Favelas, porque até então nós não tínhamos uma competição tão relevante como é a Taça das Favelas aqui para nós do estado de Goiás. E é isso, cara, muito interessante esse jogaço aqui, mas o que importa não é só o troféu, não é só a vitória em si, mas também a experiência que essa galera leva pra casa, que é uma experiência muito interessante para as pessoas de comunidade, para as pessoas de favela, porque quando a pessoa de favela tem a oportunidade, ela consegue e chega lá. Então é isso, espero ter mostrado algumas histórias legais pra você e até a próxima. Valeu, Fumacinha! Foi lá e deu o recado, Ele muito é todo agradável, engajado, né? né? Ele é todo Ele sabe engajado, muito, sentou velho. com os meninos lá, né? E legal o depoimento da Patrícia, né? Uma batalhadora aí do futebol feminino, ela, o esposo da Não sei se é esposo, dela. é o Luiz? Luiz e a esposo Patrícia, eles tocam há O décadas Aliança, aí, né? o Aliança, é o principal time de futebol feminino do estado, com conquista, com feitos, disputando há um bom tempo competições nacionais, e eles se dedicam o tempo inteiro aí, né? E graças a Deus hoje a gente tem outros projetos. Ao futebol feminino eles se dedicam, né? A gente tem Exclusivamente. e a gente né? começa a ter outros projetos de futebol feminino. A gente já viu o Vila Nova aí com o professor William Mendes, né? O Campeonato Goiano esse ano teve aí 6 equipes, né? Tomara que ano que vem a gente tenha também um Campeonato Goiano com mais representatividade aí, com times do interior. Ô, Breno, olhando o Antônio Scioli, foi um sucesso esse dia, né?
Ah, foi. O pai do menino ali chorando. Meu filho não errou um passe, pô. Não, assim, é uma coisa meio maluca, né, Pasquete, você pensar que você vai ter um jogo de comunidade dentro do Antônio Ascioli. Eu não lembro até agradecer o presidente Adson Batista, a diretoria do Atlético, por ceder o estádio. Foi a primeira vez que a final foi no Ascioli. Não, eu não lembro de um outro time mandar um jogo no Ascioli que não fosse o Atlético, né? Porque é bem, né, Atlético bem cuidado ali, o Ascioli. Ele é cuidadoso com as coisas bem deles. Cuidadoso e tal, não lembro. Então, Porque nós já tivemos finais no Anésio Brasileiro Alvarenga, no Olímpico, no Estádio Olímpico. E agora no Antônio Ascioli. E vale lembrar que durante a fase de classificação, né, a estrutura do Goiás é utilizada, do Vila, do próprio Atlético, Estádio Aníbal Batista de Toledo, Centro Olímpico em Aparecida, tudo. Foi uma competição muito extensa. Ela começou na Série B desde o mês de junho, né, para finalizar agora em novembro. Então, por exemplo, a gente teve etapas lá no CT do Toca do Tigre, do Vila Nova. Agradecer o Adson, também o Hugo Jorge Bravo, né? Tivemos vários e vários jogos nos 2 CTs do Goiás, seja no Buriti Sereno, seja lá no Parque Anguera. Agradecer ao presidente Paulo Rogério Pinheiro. E tivemos jogos no estádio também, Aníbal Batista Toledo, que cedia o Campeonato Goiano, Série A, né? No Centro Olímpico de Aparecida. Então, eles passaram por vários centros de treinamento. Estar no centro de treinamento já é um sonho para eles. Os olheiros estão lá. Tem olheiro? Tem, para todo lado. Todo lado, né? Hoje tem olheiro em maternidade. Em todo canto, procurando atleta, né? E aí você vai. Que dia que você pensa um jogo de uma equipe de comunidade, com pessoas anônimas, desconhecidas e tal, que estão invisíveis, né? E é isso. Depois a gente pode falar que esse objetivo da taça é reverter isso. Mas com estádio cheio. Geralmente, quem vai assistir os jogos dos meninos dessa idade são os pais e os familiares, né? Então, você tem o estádio cheio, o Antônio Ascioli, transmissão ao vivo de TV, de rádio. A gente está aqui na SAGS hoje falando sobre isso, né? Aliás, os índices de audiência, não sei se eu posso falar isso aqui, mas os índices de audiências foram altíssimos. A equipe depois lá de transmissão da TV Anguera veio falar conosco, que foi primeiro lugar do início ao fim. Quando entregaram para o programa seguinte, lá para o Caldeirão, diminuiu a audiência. Luciano Huck. Agora é o Mion, né? Marcos Mion. Agora é o Marcos Mion. Então, assim, isso é fantástico. Isso é mudar a chave completamente daquilo que se espera, né? E nós tivemos algumas autoridades importantes, né? Eu vi pelas imagens aí, o ministro dos esportes, representando o governo federal, o André Fufuca, né? O governador Ronaldo Caiado, né? O vice Daniel Vilela, que tem toda uma história ligada ao esporte, né? O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o prefeito Vilmar, da cidade de Aparecida, o prefeito Senador Canedo, né? Então nós tivemos aí, né, também vereadores, presença, né? Vereadores, deputados também, né? deputados, todos os secretários de esporte. Começa pelo ministro, né, federal. Aí você tem o estadual, você tem o municipal, todos eles estiveram lá. Ou seja, todas as esferas estiveram representadas. E a iniciativa privada também esteve lá, os apoiadores que fizeram a taça acontecer. E até sobre isso, perguntei para você agora há pouco, fora do ar. A Taça das Favelas, você falou aí de 209 times nessa atual temporada. Os jovens, eles têm a estrutura, têm logística, têm uniformes, né? Você tem sua equipe de comunicação, equipe esportiva, a equipe que organiza toda a estrutura. Não é barato. Não é barato esse tipo de estrutura, esse tipo de competição. Quem banca? Quem paga a conta da Taça das Favelas? Só de você olhar essas imagens que estão aparecendo na tela aí, você vai ver que a produção é de alto nível, né? É a mesma coisa de um campeonato, uma grande decisão nacional de futebol profissional, que está ali, ó. Então, sim, isso só é possível acontecer através da interlocução e da união de forças. Então, você tem o apoio do poder público. Então, nesse caso de Goiânia, a gente tem que enaltecer o apoio da Prefeitura de Goiânia, da Prefeitura de Aparecida, que foram 2 cidades sedes. Para ser sedes da competição, elas apoiaram, fomentaram o projeto para que acontecesse, né? E também a iniciativa privada, que de uma maneira ou de outra acaba contribuindo, apoiando para que a sua marca seja exposta ali no projeto, na camiseta das equipes e tudo mais, aquilo que é a maneira que se faz para conseguir organizar o futebol, né? Como os clubes profissionais fazem, né? Eles colocam as suas camisetas, colocam as marcas para que eles possam conseguir o recurso para bancar tudo aquilo. Ô Breno, daqui a pouco eu quero ir além da taça.
dos benefícios que a taça traz comprovadamente para a juventude nessas comunidades. Enquanto você falava da aceitação do setor privado, me ocorreu algo aqui, porque nesse programa nós entrevistamos o pessoal do vôlei, do Neurologia Ativa, e eles são abnegados, sabe? São abnegados, disputam o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Vocês já pensaram em fazer esse tipo de trabalho em outras modalidades? Ou não? Ou é algo muito complicado? Teve o basquete 3x3. Sim, teve uma, mas aí me lembro do Breno falar que era difícil a organização, né, Breno? Falou pra gente. Assim, não dá pra expandir a ideia, começar a pensar nisso, não? Olimpíada das Favelas, porque eu tenho hein? certeza. Na comunidade tem menino e menina que joga vôlei, que joga basquete também, que junto com o futebol são duas modalidades mais populares. Na verdade, é porque o foco principal nosso não é apenas o esporte. Sim. Né? Por exemplo, a CUFA, ela realiza ao longo dos anos diversas outras atividades. Por exemplo, a gente fez a Expo Favela esse ano, que é voltada para o empreendedorismo na base da pirâmide, né? Ali nas periferias. E foi um mega evento no centro de convenções, extremamente difícil do ponto de vista de produção também. E aí a gente tem o Top CUFA, que é de moda, com as meninas sonham ser modelo. E a gente tem vários outros projetos. Então, às vezes o ano fica pequeno e a possibilidade de captar recursos para tudo também não é fácil, né? Então, a gente acaba tendo alguns pontos centrais. Mas, como falou o Charlie, o basquete 3x3 foi muito bacana, foi muito legal. Já foi uma ação com outro esporte, né? Mas que tinha também a iniciativa da cultura de rua da periferia, com o grafite, com o hip-hop envolvido ali, né? Mas, lógico, ideia a gente tem. O problema é nem sempre a capacidade de execução e de busca de parceiros é tão eficaz como em projetos já consolidados. É isso, mas a ideia está dada aqui por nós da Sagres e tenho certeza que, tendo a oportunidade, a CUFA vai atrás. E é bom lembrar que a Taça das Favelas não se restringe a apenas jogos de futebol para meninos e meninas. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes. Mas antes, como eu anunciei no final do último bloco, temos o ODS no Esporte, que mostra a luta do Vinícius Júnior na Espanha contra o racismo. Além de ser um grande craque do futebol internacional, do Real Madrid, da seleção brasileira, o Vinícius Júnior também é um jogador muito engajado com causas sociais, principalmente na Espanha, onde infelizmente ele vem sendo alvo de racismo já há alguns anos. É o principal alvo de racismo realmente no futebol espanhol e no futebol europeu, e ele tem uma voz muito forte para lutar, para combater o racismo. Mas além dessas causas sociais, dessa luta contra o racismo, o Vinícius Júnior também tem um projeto de educação muito interessante aqui no Brasil, e por conta desse projeto ele recebeu uma premiação na cerimônia da Bola de Ouro, recebeu o prêmio Sócrates, que homenageia o ex-jogador de futebol já falecido, que também, assim como o Vinícius Júnior, foi muito engajado em causas sociais, em projetos, na educação, era médico, era um jogador realmente extraordinário, o Sócrates, e é uma homenagem que fez a L'Équipe, a France Football, ao ex-jogador de futebol brasileiro, o Sócrates, e que premia, portanto, jogadores que estejam ativos com projetos sociais, e o Vinícius Júnior, através do seu Instituto, o Instituto Vinícius Júnior, recebeu o prêmio Sócrates. Vamos acompanhar como que as crianças que participam desse projeto reagiram com a premiação. É, portanto, uma reação muito emocionante das crianças. Mais de 300 crianças de São Gonçalo, que é a cidade onde o Vinícius Júnior nasceu, cresceu. E claro que foi aonde começou tudo, foi o primeiro passo realmente do Instituto Vinícius Júnior, foi em São Gonçalo, na cidade dele, na terra dele. E desde então esse projeto foi iniciado na pandemia, 2020, mas que desde então já se expandiu não só dentro de comunidades no Rio de Janeiro, mas também para vários estados, tem em Minas Gerais, tem em Pernambuco, são vários estados que já são atendidos por esse projeto desenvolvido pelo Instituto Vinícius Júnior, que busca, através da educação, novas formas de trazer a tecnologia e, claro, o próprio esporte
é uma forma muito interessante que encontrou, né, o Vinícius Júnior e as pessoas que o cercam, né, o seu entorno, de promover uma educação de qualidade para jovens de comunidades carentes, de ter um acesso realmente diferente de acesso à tecnologia, mas também um ensino, não só o tradicional, né, não o ensino convencional. Então, realmente muito interessante esse projeto promovido pelo Instituto Vinícius Júnior e, através dele, o Vinícius Júnior recebeu essa premiação e é realmente um exemplo muito bacana que fica do Vinícius Júnior hoje, talvez ou provavelmente o principal jogador do futebol brasileiro. Então também palmas para Vinícius Júnior. Muito obrigado, Arthur Barcelos. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, Charlie? Não existe um específico para o racismo. Mas claro que isso que trouxe o Arthur, a luta do Vinícius Júnior, se encaixa aqui em redução das desigualdades. Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Esse qual ODS? ODS 10. 10. E tem a ver com o propósito da CUFA e da taça, como eu disse antes aqui, Breno, que não se restringe a competições de futebol. É algo muito maior, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, sobre esse assunto... Chega só um pouquinho pertinho aí para sua voz sair limpinha no ar pra gente, Breno, por favor. Inclusive, sobre esse assunto, Pasquito, 69% das pessoas que moram em favela são pretos. Então, a gente... esse anu aqui, ó, aqui ele tá branco, mas o anu é preto, né? E a camisa é preta. Então, esse anu aqui, ele só esse símbolo aqui da CUF é o anu justamente porque o anu é preto e é colocado como uma ave, estigmatizado como uma ave de azar, e as pessoas, simplesmente por isso, acabam discriminando. E de forma pejorativa, apelidavam os outros, assim, de anu também. Exatamente. Aí você coloca ele numa iniciativa positiva e mostra, né, que aquilo que é estigmatizado pode ser alcançar um lugar de destaque extremamente positivo e quebrar os preconceitos. Né? O Vinícius Júnior vem atravessando, né, de forma constante, infelizmente, né, um processo de discriminação, né? Ele e outros jogadores negros, né? Mas o Vinícius, por se destacar tanto, por ter tanta qualidade, decidir jogos, marcar gols, né? Tem um estilo, ele enfrenta, né? Tem um estilo diferenciado, né? Você olha para o outro lado, assim, porque quando você chega para jogar futebol, você olha e fala assim, o bom é aquele lá, é o camisa 7, é o camisa 5, é o camisa 10, né? E quando os times vão enfrentar o Real Madrid, sabem que o Vinícius Júnior é ou grande destaque ou está entre os 2, 3 grandes destaques. Procuram uma maneira de atingir. E aí eles tentam desestabilizá-lo. Ele enfrenta, né? Está enfrentando. O projeto dele é um projeto lindo, né? Ali na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Vinícius Júnior tem 23 anos, tem uma carreira muito longa ainda, no mínimo 10 anos ainda de futebol jogando em alto nível, e é legal saber que ele encara essa situação. Porque tem muitos jogadores que, infelizmente, recuam, ficam tímidos, né? Ficam com medo de levantar a voz, e o Vinícius Júnior está levantando e está sendo ouvido, né? Daqui a pouco, quem sabe, mais ouvido, e que o exemplo dele possa servir de reflexão aí para muita gente. Charles, isso é estrutural. Um menino de favela branco e um menino de favela preto, o menino de favela branco ele tem vantagem. Ele tem mais oportunidades. Não, ele tem vantagem. Se os dois discutirem, e no final das contas a discussão estiver igual, e o menino branco quiser prevalecer, ele sabe a vantagem que ele tem quando ele termina a discussão, chama ele de macaco. Você está entendendo? Então, tem a vantagem. Por mais que seja a mesma classe social, infelizmente, na nossa sociedade existe o racismo estrutural, onde o menino branco, por mais que seja da mesma classe social, ele tem vantagem sobre o menino preto. Então, uma iniciativa como essa do Vinícius Júnior e outras iniciativas que buscam combater o racismo é muito importante. E além desse trabalho que vocês têm contra o racismo na CUFA, o que mais vocês buscam lá, Breno? Por exemplo, a Taça das Favelas, já que esse é o assunto, ele fala muito bem do que é o propósito que a gente busca em qualquer iniciativa que a gente procura fazer. É muito mais transformar a pessoa de favela, de comunidade, em protagonista da sua própria história. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, eu vou usar essa expressão só para diferenciar,
entre aspas, do asfalto, imaginam que as pessoas da comunidade da favela, primeiro, que é um lugar de confusão, de conflito, de briga, de violência, de drogas e tudo mais, e estigmatizam e preconceito as pessoas, tem um preconceito sobre as pessoas desse território. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando querem fazer algo com as pessoas de favela ou periferia, transformam elas em como se fossem ratinhos de laboratório para fazer as suas experiências e conseguir ganhar em cima delas, né? E a Taça das Favelas vem fazer o seguinte, ela vem mostrar esse território, proporcionar para elas experiências, produzir um palco para que todos possam ver de maneira positiva as pessoas moradoras desse território. E aí eu volto àquilo que o Charlie falou sobre as esferas das autoridades públicas que estavam ali presentes. O que a gente faz? A gente pega a comunidade, traz para um estágio profissional, pegam todas as esferas do poder público, ministro do esporte, governador, vice-governador, prefeitos e tal, traz para aquele ambiente, coloca aquilo na televisão para que toda a população veja. Então, naquele momento, nós estamos chamando a atenção de toda a sociedade, seja do poder público, seja da iniciativa privada, seja das pessoas que estão assistindo a televisão, de que esses territórios precisam ter para si as oportunidades democratizadas. Porque, na maioria das vezes, eles não têm as mesmas oportunidades que as classes sociais mais bem favorecidas têm. E quando a gente coloca eles em algo tão relevante, tão positivo e com tamanha entrega como essa, à luz de toda a sociedade, a gente mostra que o que eles precisam apenas é de oportunidade. Numa edição anterior aqui do nosso Conexão Sagres, você esteve presente e a gente falou um pouquinho sobre o trabalho da CUFA e também da Taça das Favelas. E eu vi que você falou com muita ênfase, eu achei muito legal, que a CUFA, através do projeto da Taça das Favelas, que tem uma extensão nacional, que é o chamado Favelão, que é o Campeonato Brasileiro, né? Por isso chama-se Favelão, né? E acontece todo mês de dezembro, né? Onde reúne aí as seleções de vários estados, né? E Goiás, ano passado, inclusive, fez muito bonito. Foi até a final no masculino, feminino também foi muito bem. E hospedados no Sheraton. Eles vão para uma concentração de clube de futebol, que o Goiás fica quando viaja, o Vila, o Atlético, o Palmeiras, né? O Flamengo, o Bahia, né? É isso mesmo. Então, você permite esse choque de realidade, né? De virar a chave, né? Porque, assim, quando a gente fala de democratizar a oportunidade, é isso. Por que a elite... Só antes, a gente está tendo imagens aí da seletiva que foi feito pro Favelão, né? Isso. Que foi feito e se escolheu os jogadores para a disputa da competição em dezembro. Foi, porque a gente pegou, durante a competição estadual, tivemos captadores nossos da CUFA em todos os 263 jogos. E eles estiveram ali assistindo as partidas e anotando os destaques. Chamamos esses destaques para uma seletiva, para uma avaliação. Foi feito durante 3 dias, ali na sede do Goiás Esporte Clube, no centro de treinamento. Escolheu-se 18 de cada um e agora eles estão representando o estado de Goiás no Favelão. Mais cedo eu falei, brinquei até fazer hoje, tem olheiro de futebol, que é o observador, aquele profissional que fica vendo quem tem qualidade para levar para clube de futebol, né? E que isso acontece desde a maternidade, né? Como é que é essa abordagem, né? Quais clubes estão monitorando esses possíveis talentos? Na final estadual e durante a competição, na maioria das fases da competição, os 3 clubes principais de Goiás estiveram. Aí eu vou falar por ordem alfabética para não dar choque de rivalidade. Atlético, Goiás e Vila Nova estiveram com seus departamentos de captação bem ativos ao longo de toda a competição, na final também. Na final, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, esteve lá. Dos outros 2 clubes só não tiveram porque jogaram no mesmo dia. E eles acompanham masculino e feminino? Masculino e feminino, tiveram lá, participando dos 2. Lógico que a gente sabe que o masculino é muito mais olhado do que o feminino, né? Infelizmente, ainda essa é a realidade. A gente está conseguindo fazer uma competição esse ano foram com 18 equipes femininas, eu vi você falando do Campeonato Goiano com 6, né? 18 equipes femininas, por exemplo, esse Monte Azul que chegou na final é de Senador Canedo, nunca disputou o Campeonato Goiano, veio do interior, né? Então, assim, tá abrindo horizontes, tá gerando novas oportunidades, tá pegando quem é invisível e colocando no foco principal da sociedade. Naquele momento, como a gente comentou aqui sobre a audiência, né?
Era a maior audiência do estado. Então, naquele momento, eles eram os atores e as atrizes principais do espetáculo no nosso estado. Teve um time que chegou na decisão do masculino, o Orlando de Moraes foi bicampeão no masculino, o Gentil Meireles bicampeão no feminino, venceu na final o Monte Azul por 7-1 e o Orlando venceu por 4-1, Quilombola Boa Nova. Isso. Né? Que é um time da onde? É um time de Professor Jamil, reconhecido como a comunidade reconhecido quilombola pela Fundação Palmares. Ah, legal. Né? É uma cidade ali de 3.500 habitantes, mais do que isso. E é impressionante como conseguiu, ao longo da competição, foi prevalecer. Uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Tanto ela quanto o Monte Azul foram duas surpresas. Conseguiram prevalecer contra os times de Goiânia, de Aparecida, região metropolitana, e chegaram na final. E aí, na final, a gente não pode deixar de ressaltar que já foi uma grande conquista eles chegarem lá. Sim. Mas, afinal, existe todo um ambiente, um elemento emocional presente ali, né? As duas equipes que ganharam foram as equipes campeãs do ano passado. Elas tiveram a experiência de ter um jogo no estádio, de ter uma transmissão ao vivo, de jogar com o estádio cheio. São times que já tiveram esse choque de realidade. Já tiveram. Então, eles mantêm algum espinha dorsal do time do ano passado. Né? Então ele vem muito forte para a competição do ano seguinte, porque já passaram por isso. Eu vi, por exemplo, assim, não é questão de desmerecimento, é só assim, ressaltando mesmo a experiência que era aquilo ali. Eu vi os meninos do Quilombola Boa Nova, por exemplo, em algum momento, olhando para a torcida e esquecendo o jogo, extasiado com aquilo ali, entendeu? Vivendo aquele momento. E os meninos do Orlando ainda tem um detalhe, porque eles também, como campeão do ano passado, foram a base da seleção do estado, tinham 5 atletas da seleção do Favelão, que o jogo foi transmitido pro Brasil inteiro. Então tiveram a experiência 2 vezes, né? Então você acaba que esse componente emocional, ele prevalece de alguma maneira ali, ele faz a diferença de alguma maneira. O futebol, você sabe que não é igual matemática, 2 mais 2 é 4, né? Futebol é o seguinte, o que um faz, se o outro fizer igual, pode ser que não dê certo para ele. Então, você segue alguns critérios, assim, e aí tudo pode acontecer, mas naquele momento o fator emocional ficou claro nas duas equipes que fizeram a diferença nas duas finais. Ô Breno, além Taça das Favelas, como é que você enxerga o impacto nas famílias, assim? Depois da taça, a CUFA mantém algum tipo de contato com o pessoal que participou? Como é que funciona isso? A CUFA é uma instituição social, né? Então, se fosse a Federação Goiana que estivesse fazendo a competição, entregava o troféu e medalha, maravilha, ano que vem tem de novo. A CUFA é uma instituição social, então ela procura fazer com que, principalmente, as lideranças dessas equipes que disputam a taça se transformem também em lideranças sociais, né? Aliás, a CUFA em Goiás, ela foi retomada a partir da Taça das Favelas. A CUFA não é só esporte, né? É bom que se entenda isso. Não, a CUFA... Vai de desfile de moda ao futebol. Isso, ela empreendedorismo, ela usa as ferramentas do esporte, cultura, educação, cidadania, empreendedorismo e também desenvolve ações humanitárias. Então, como ela retomou a CUFA em Goiás a partir da Taça das Favelas? Por quê? Em 2020, quando eu disse que não teve por causa da pandemia, tinha 280 equipes inscritas, a gente falou assim, poxa, agora o que a gente vai fazer com essas lideranças comunitárias que vieram e estavam com o sonho de jogar a taça? A gente apresentou as ações humanitárias que a instituição começou naquele momento, que foi provocada a começar, porque todo mundo queria fazer alguma coisa, né, naquele cenário de caos, e começamos a apresentar para esses líderes de futebol na comunidade. E muitos deles quiseram se envolver, né? E passaram a se tornar liderança da CUFA. Então, ali foi a primeira retomada de capilaridade da instituição de lideranças no Estado. E aí, com as ações, outras lideranças foram chegando. Hoje a CUFA está em 35 cidades do estado de Goiás, são 507 territórios periféricos que tem uma liderança da CUFA ali que mora naquele lugar, convive com as mesmas tensões e problemas, fala a mesma linguagem, tem uma capacidade de mobilização local. E cada um desses tem as suas equipes ali na sua região. E qual que é a programação? Agora estamos terminando 2023. O calendário da CUFA termina agora também, com a taça? Agora, em dezembro, temos 2 grandes ações, né? A Expo Favela Nacional, que 10 empreendedores de Goiás, que foram destaques aqui na edição estadual, vão representar o estado na Expo Favela Nacional. Será onde? Em São Paulo, na Expo Center Norte. Olha. Né?
dia 1, 2 e 3 de dezembro. Então, todos os estados vão mandar 10 representantes, foram os que se destacaram, com as iniciativas mais criativas, né? Então, Goiás está mandando 10 representantes para lá. No dia 7 ao dia 17, Favelão, que é a seleção goiana masculina e feminina, está presente representando o estado. Se chegar à final, a final será dia 13 de janeiro, transmitida para todo o Brasil, a final masculina e feminina. E temos também as ações que não param, as ações humanitárias. Em dezembro nós vamos fazer, no dia 22, o Natal da CUFA em todo o estado, que são ações sociais, humanitárias e tal. Então, sempre a CUFA está desenvolvendo ações aí, a partir... E cada liderança, na sua localidade, ainda tem a liberdade de poder fazer as suas ações lá. Então, continua o organismo vivo. Como que o pessoal das comunidades tem acesso à CUFA? Como tem acesso, aqueles que se interessam em participar procuram a instituição, a gente tem um perfil, né? A gente não politiza as lideranças, às vezes tem lideranças comunitárias que são muito politizadas e não é o nosso perfil, a CUFA não participa de campanha eleitoral, né? Então, por exemplo, geralmente a gente procura mesmo, quando eu falo das lideranças aí do futebol na comunidade, é meio que um perfil bacana, porque está mais ou menos dentro do perfil, não só do futebol, mas outras também, porque a gente geralmente não pega aquele que é o presidente da associação do bairro, porque geralmente esse aí, ele já tem uma ligação política com alguém, tem esse interesse, então a gente prefere pegar alguém que tem interesse de fazer algo pela sua comunidade, mas está começando a fazer aquilo ali agora, né? E a gente vai, a partir daí, moldando dentro daquilo que é os nossos valores e princípios. É isso aí. Bom bate-papo, parabéns pelo trabalho, Breno, a toda a equipe da CUFA, né, que é representada por você, né, que a gente tem uma 5ª edição da Taça das Favelas em 2024. Tem algum tipo de novidade que você já pode antecipar para a próxima temporada? Não, ainda não. Ainda já tem, você não está querendo falar. Para falar ainda não, mas a gente tem um projeto para expandir a Taça das Favelas para as regiões do estado de Goiás. Se não as 10, mas pelo menos algumas delas. Porque quando a gente teve essa grande quantidade... uma novidade. Que eu disse para você que teve Teresópolis de Goiás, mas a dificuldade para eles é muito grande. Teresina. Então, Teresina, desculpa. A dificuldade de deslocamento é muito grande, 600 quilômetros ida e volta. Né? Então, é muito complicado o deslocamento e a maioria não vem. Então, a maioria acaba sendo da região metropolitana. Então, a ideia seria fazer algumas edições regionais. Isso, né? isso. Aí faz a final lá, sai o campeão lá, e depois a gente determina uma quantidade de equipes que foram bem classificadas para vir disputar depois na região metropolitana. Legal. É uma seletiva. Charlie, valeu, muito obrigado. Abraço, Pasquetto, abraço para todo mundo que nos acompanha. Obrigadão, Breno. Eu que agradeço. Obrigado, Pasquetto. Obrigado, Charlie. Obrigado a todos da Sagres. Esse foi mais um podcast Debates Esportivos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.